Olá, estamos aqui de novo para mais um episódio do É Assim Que a Gente Fala. Vocês conseguem assistir a gente no YouTube, conseguem seguir a gente no Spotify, conseguem seguir no Instagram. Então, vai lá que a gente tem muito tema interessante para a gente falar, para a gente comunicar. E hoje viemos falar de um assunto de vital importância, né? Saúde cardiovascular na mulher. E trouxemos um time de peso, né? Trouxemos um super time de 2 cardiologistas. Estamos com a Adélia e Cristine, a potência vocal que vai falar tudo aqui na cardiologia. Úrsula Burgos também, com esse nome muito bonito. Vem também para falar e ajudar a todas as mulheres e também né, os homens para se educarem a entender sobre a saúde cardiovascular feminina. É um assunto que a gente não fala tanto, né? Os assuntos exclusivamente femininos não são tão ventilados assim. Então, a ideia hoje é entender por que existe primeiro esse tema da saúde cardiovascular feminina, o que é que difere do homem e o que é que a gente precisa passar de mensagem aqui principal para que as mulheres fiquem atentas a se cuidarem mais e evitarem que possam ter alguma doença mais grave e é a causa principal de morte nas mulheres sumadas. Como é que você ia dizendo, Adélia? Como a gente estava falando, né? Assim, a importância de um evento como esse, de um podcast como esse, é justamente trazer esse tema à tona. Porque a gente sabe que o conhecimento é a principal arma que a gente tem. Ninguém trata, ninguém vai procurar uma doença se não sabe que aquela doença existe. E aí, quando a gente fala assim, se você perguntar, a maioria das mulheres, fizer uma pesquisa com as brasileiras, nós somos médicas, temos um conhecimento em saúde, mas, de forma geral, as pessoas acham que o que mais mata as mulheres no mundo é, por exemplo, o câncer de mama. De mama e de útero. A preocupação é só. A preocupação da mulher é essa. Será que eu vou ter câncer de mama? É março lilás e outubro rosa. Exatamente. Né? E o resto do ano a mulher não existe. Como é, né, gritante essa difusão, né, desse conhecimento. Então, assim, quando a gente fala de doença cardiovascular na mulher, existe um mito de que as mulheres infartam pouco, e isso não é verdade. A doença cardiovascular na mulher, ela mata muito mais do que o câncer de mama, e ela mata, inclusive, muito mais do que todos os cânceres somados na mulher. Olha então, só, assim, para você ver a importância, né, disso. Então, é a principal causa de morte na mulher. E difundir esse conhecimento, como o Bruno começou falando, né, a gente... compartilhar esse conhecimento é muito importante, tanto assim que as sociedades todas vêm nesse movimento. A gente hoje já tem vários departamentos da mulher, a gente aqui em Sergipe recentemente, graças à doutora Celi, que nos encabeça, né? Porque é preciso, né? Olha, esse olhar específico na mulher. A gente estava falando aqui de dados, eu lembrei que o que se fala é que cerca de 30% das mortes de mulheres são por doença cardiovascular e na mulher a doença cardiovascular, sobretudo o infarto, acaba tendo um curso mais grave do que o do homem por diversas questões, né, fisiológicas, a gente pode hormonais, falar assim, no momento, mas o que a gente vê é que nelas a repercussão parece ser maior, né? Isso. Não só pelas questões hormonais, fisiológicas, pelas diferenças que tem, né, entre o coração do homem e da mulher. O infarto, por exemplo, no homem é diferente do da mulher, os sintomas na mulher é diferente. Né? Isso. Mas como também porque as mulheres são menos diagnosticadas e menos tratadas. A própria retardo, manifestação, né? É um retardo no reconhecimento, né? Justamente por isso, porque tem esse mito de que achar que a mulher chega com dor, tudo. Já tem aquela pecha, aquela pecha de que é PT, de que é algo psicossomático, de que é algo nervoso, ansiedade. Então, muitas vezes não se valoriza a queixa da mulher, não se valoriza os sintomas que ela traz. E os sintomas nela tendem realmente a ser um pouco menos específicos. A mulher não faz tanto aquela dor torácica típica do homem, aperto. Às vezes ela se manifesta mais como um mal-estar gástrico, uma dorzinha do estômago.
cansaço, falta de ar. Então, muitas vezes ela chega com esses sintomas inespecíficos e aí ela não é tão diagnosticada assim. E é interessante que esse retardo é tão grande que os números mostram que elas fazem menos cateterismo, menos angioplastia. Menos tratadas. Menos tratadas. Então, quais os sinais que as mulheres que estão aí nos ouvindo precisam saber que, olha, se eu tiver esses sintomas, né, aqui, eu preciso me preocupar, procurar um cardiologista para uma avaliação? Quais são? Como a gente disse, de fato, o principal sintoma de um infarto, angina, é dor. Mas, na mulher, muitas vezes essa dor não é a dor torácica clássica, dor precordial, que é do lado esquerdo, né, do peito. Muitas vezes, esse sintoma é uma dor epigástrica, que é uma coisa que se confunde com algum sintoma gastrointestinal. Muitas vezes ela tem só um mal-estar, uma náusea, ela tem tontura, ela tem um cansaço. E... Por exemplo, dor de gastrite? Sim, como se fosse, né? Que na verdade, né? Um mal-estar gástrico, com náusea. Será que eu comi alguma Às coisa vezes, que me uma fez coisa mal? subindo por aqui, uma gastura indo pra mandíbula. É preciso ficar atento com sintomas que persistam, né? Sintomas que persistam, que sejam novos também, né? A primeira vez que tá aparecendo e você não conhecia, nunca teve aquilo, desconhece. Principalmente se você tiver fator de risco. É verdade. Né? História familiar, né? Isso, história familiar é de doença importante. cardiovascular, né? Todos os fatores jovens. de risco que o homem tem também afetam a mulher. Colesterol alto, tabagismo, diabetes, sedentarismo. Mas, além disso, a mulher, ela tem, que é isso que a sociedade vem buscando trazer, algumas peculiaridades. Os fatores de risco que a gente chama inerentes ou específicos da mulher. Só pelo fato de ser mulher. Sim, então, assim, mulheres, por exemplo, Carol, que é gineco, mulheres com intercorrências na gestação, como pré-eclâmpsia, eclâmpsia, diabetes gestacional, parto prematuro. Essas mulheres, por sinal, já têm uma predisposição maior, né? Síndrome de ovário policístico, endometriose. A gente vê que em toda a fase da vida da mulher, ela pode ter um risco a mais. Como tem nas jovens, ovário policístico, menopausa, doença gestacional, em todas as fases, ela acrescenta risco ao que os homens já têm, né? Isso. Então ela tem por que isso estar a importância, né, da menopausa, a gente fazer sempre o rastreamento cardiovascular. Agora, a gente também... Em todas as pacientes que entram na menopausa, porque a gente sabe que a queda do estradiol deixa ela mais suscetível aos eventos cardiovasculares. E aí é que se equivale ao homem, né? Sim. Nessa fase. Quando chega na menopausa, equivale, eles começam os valores de incidência. E eu acho que a gente não pode, né, Adele, estando assim, falando em fator de risco, deixar de fazer um recorte com a mulher negra. Eu, como uma mulher negra cardiologista, tinha que falar disso, né? A Adele também tem muito interesse por esses assuntos e discute muito. E abrir parênteses, que é para a cardiologia, de modo geral, os fatores sociais têm sido cada vez mais aventados como fator de risco. O estresse crônico, as questões relacionadas às desigualdades. Então, abuso doméstico, abuso sexual, que a mulher negra sofre mais, inclusive, do que a branca. A mulher branca já sofre mais do que o homem. E, nesse caso, e as questões relacionadas à violência obstétrica, que também tem um número maior. Então, isso são questões que a gente precisa também se atentar para proteger essa mulher, hoje né? A mulher, ela assumiu muito cargo, né? Sim. Ela dá conta de casa, dá conta de filho, ela dá conta de trabalho, ela dá conta... Então, assim, e ela virou empresária. Então, assim, eu tenho um amigo meu que diz, a gente vai quebrar prato. A gente não vai conseguir equilibrar todos. E tá tudo bem. Tá tudo bem, algum prato tem que se deixar falhar, né? Não tem jeito. Inclusive, tem estudo mostrando que quando se compara infarto em pacientes jovens, mulher e homens jovens, o estresse e a ansiedade é um fator preponderante na mulher em relação ao homem. Então, a gente sempre tem que estar atento a isso. E os fatores de risco clássicos, como, por exemplo, diabetes, tabagismo, eles têm uma influência na mulher maior do que a do homem. Por exemplo, a mulher diabética, ela tem um risco de infartar quase 2 vezes maior do que um homem diabético. Entendeu? Então, a mulher ainda sofre mais nesse sentido. Até isso, a gente... enfrenta, né? E vocês iam falando da questão, né, psicossocial, como se normaliza, né? A mulher já tem culturalmente normalizado que ela tem uma sobrecarga mental muito maior. Isso tá ok, né? Eu me lembrei, quando vocês iam falando aí, de um vídeo que tem circulado aí nas redes sociais, de colocando um homem com um dispositivo que simula uma cólica menstrual e ele
cai no chão, ele se estribucha todo. Nunca mais lavou um prato. Ele não aguenta aquela cólica. E a mulher tá do lado com o dispositivo plena aqui, sentindo aquela dor. Então, ela já aguenta muito mais coisa, né? E aí, o preço chega uma hora. Sim. Né? Quando se você for falar de saúde mental mesmo, a gente sabe, existe, para você ter uma noção, né? Existe depressões que são específicas da mulher. Por exemplo, depressão pós-parto. O próprio transtorno disfórico pré-menstrual. Então, só a mulher tem isso, né? A depressão do período perimenopausa. Então, assim, a mulher já é mais suscetível à depressão que o homem. E esse fato da mulher ser cíclica, ter esses períodos da vida muito bem marcados, né? Quando tem a primeira menstruação, existe uma pressão na família. Agora você é mocinha, agora você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. E aí depois, com a gestação, um novo período, você está gestando uma vida, fica 9 meses, vem o puerpério, toda aquela sobrecarga. E depois a menopausa, isso gera uma pressão psíquica muito grande na gente. E já normalizando o sofrimento, né? Também na mulher. Sim. É normal sentir cólica. Não, todo mês você vai sentir cólica. Todo mês você vai sangrar. E é normal o fluxo sangrar. Não é normal ter dor, não é normal ter fluxo intenso. Não é normal. Mas a gente começa a botar desde adolescente que é normal a mulher sofrer. E ela vai crescendo. E ela já sabe que no parto ela vai sofrer. E ela passa, vai criando, né? Vai formando aquela pessoa, aquela mulher, já sabendo que ela vai passar por sofrimentos na vida. Mulher nasceu para sentir dor. Né? A história é essa, E né? dizem que se o homem sentisse, né, tudo isso, a gente já não teria mais inventado aqui, né? Tanta coisa para acabar com tantas Você dores falou que a nisso, gente eu me continua lembrei sentindo. Que uma das coisas que a gente vê que é muito pesado é que, inclusive, todo o arsenal que a gente tem de tecnologia e de estudos e de medicamentos é subrepresentado nas mulheres. É, nos estudos. Justamente por isso, muito pouco. Por isso que, assim, isso vem começando a se discutir agora, essas diferenças Por exemplo, tem artigo hoje que mostra diferenças na hipertensão, na resposta dos antihipertensivos entre homem e mulher. Mas, na prática, é um conhecimento que é pouco difundido e pouco aplicado. Porque a maioria dos estudos, a princípio, eram feitos com homens, entendeu? Mais do que com mulheres, então... Por isso que esse podcast está à frente do tempo. Exatamente. E que os meninos foram proibidos de vir hoje. Jorge Lucas. Hoje é Clube da Luluzinha. Quem vai são vocês. Hoje é Clube da Luluzinha. Eles ainda mandaram uma mensagem. Já estamos livres. A gente fez, tá bom, pode ficar em casa. Porque hoje não tem vez. Hoje é dia de lavar. É só das meninas. Eu queria pegar o gancho que você falou aí, né? Desde a menstruação e vai até a menopausa. Qual é a orientação para as mulheres de buscar uma consulta de rotina? A partir de que idade? Quais os exames que, por exemplo, a partir, sei lá, dos tantos anos a gente tem que fazer um eco, tem que fazer um eletro? Porque isso existe, né, muita dúvida, assim, as mulheres... Eu atendo muitas mulheres, assim, 40, 50 anos... Quando foi o último eco? Nossa, muito tempo. Nunca fiz. 50 anos, 60 anos. Quando foi o último eco? Não, nunca fiz. Então... A gente até fala, né, que assim, o médico da mulher, a médica da mulher é a ginecologista, né? Assim, a mulher costuma procurar, vai fazer essa ficou menstruada, né? tal, ou começou a ter relação sexual, iniciou a vida sexual, vai procurar a ginecologista muito mais do que o cardio. Então, por isso que é importante a gente trazer esse conhecimento para outras especialidades, porque aí a ginecologista, tendo acesso a isso, ela já vai estar mais atenta. Essa mulher tem endometriose, essa mulher tem SOP, o risco dela é mais alto, vamos ver, passa no cardiologista. Então, assim, na verdade, assim, por exemplo, pressão arterial é uma coisa que deveria ser medida até pelo pediatra, né? O pediatra deveria ser medida. Toda consulta médica, consulta médica deveria ter uma medida de pressão arterial. Então, aí, a partir daí, você vai avaliando os riscos. E aí, assim, se a paciente não tem sintoma, não sente nada, passa pelo pediatra, tá tudo bem. O que a gente diz é que a partir dos 40 anos, né, Úrsula, se já tem algum fator de risco, que seja até antes, vai ser mais precoce, né? Hoje em dia, vários casos, né, de pai, mãe infartando jovem com 40, já vá para o cardiologista mais precoce para já pelo menos receber as orientações. Até para ver malformação, né? Então, a grande coisa é essa. Quem tem fator de risco, quem não tem. Isso. Quem tem sintoma, quem não tem. Isso a gente precisa individualizar. A Bruna falou assim, quais são os exames? Eu gosto não de a gente pensar, exato, mas para que seja avaliar. Exatamente. Né? Muitas vezes o sedentário que vai a pessoa tem que vai começar a fazer atividade física. Sim. Não, vim aqui só para pegar um atestado. Não é só é para bem pegar um assim. atestado para
para ser matriculado na academia. Não é bem assim. Então não tem uma receita de bolo, assim, né? A gente precisa individualizar e observar os sintomas, a presença de fatores de risco, para você mensurar o que é necessário para aquele paciente. E falando em fatores de risco, existe até, a gente fala, né, os scores de risco. A gente tem scores de risco clássicos que medem o risco, que são scores de risco, assim, para quem está nos ouvindo. São tabelas que a gente coloca se o paciente tem hipertensão, tem colesterol alto, se já tem placa nas carótidas, né? Os níveis de colesterol, o nível de pressão, se fuma, se não fuma. E aí, dentro dessa tabela, ele vai calcular o risco daquele paciente ter um evento cardiovascular, seja um infarto, um derrame, nos próximos 10 anos. E a partir disso, a gente vai saber se precisa, por exemplo, entrar com a medicação para colesterol, qual é a dose, qual é o nível de colesterol que aquele paciente precisa manter para reduzir esse risco. Só que esses scores, inclusive, são direcionados para o homem. A gente não tem scores específicos para mulher. Foram formatados com base em dados em homens. Em homens. E aí, essas outras coisas, né, que a gente falou aqui, outros fatores de risco mais específicos da mulher, não entram nesses scores. Então, é preciso um olhar crítico do médico para não se basear não apenas nos scores, mas esse olhar mais integral, né, para mulher. Integrativo, a gente nem gosta muito de falar, é coisa virtuada. Então, um olhar integral de conhecer a mulher como um todo, de saber disso, perguntar da história obstétrica, se já teve aborto, se não teve, né? Pensando em trombose, eventos trombólicos, tromboembólicos, outras coisas. Esse é um movimento mais recente, porque falando aí, realmente, eu não tenho essa vivência, assim, né, no seu cardio, mas também não vejo no dia a dia, assim, na prática, né? A cardiologia vem falando muito nisso recentemente. Mas acho que as mulheres cientistas já vêm se queixando disso e tentando mudar isso já há um tempo. Mas vocês acham que os cardiologistas, de maneira geral, até homens também... Acho que a cardiologia... Ainda não. Precisa abraçar essa ideia. Em maio, eu estava no congresso do Departamento de Cardiologia da Mulher, que é um evento nacional em São Paulo. A quantidade de cardiologistas homens é mínima. Sim. Né? As mulheres é que acabam coisa que tem muito mais puxando isso. Interesse pessoal. Tem um ou outro que a gente chama até os he for she, né? Que é o homem que está lá pela mulher. Então, a gente tem alguns cardiologistas que se destacam nesse sentido, né? Que tentam aprender mais sobre isso e ir com a gente. Mas, assim, ainda é um movimento muito nosso, muito das mulheres. E assim, a gente não deveria, né? Na verdade, tem estudos que já mostram que nos últimos 10 anos, o aumento do número de infartos em mulheres jovens, por exemplo, tem aumentado consideravelmente. É justamente o aumento desse número que tem embalado esse movimento. Tanto é que a gente estava vendo antes aqui, né, que o dia 14 de maio, hoje é considerado o Dia Nacional, né, de combate à doença cardiovascular na mulher, e que, porque foi no dia 14 de maio que no Congresso isso foi sancionado, né? Isso. Então, acho que a gente está aqui muito nesse papel, né, de divulgar a informação e chamar mais gente, né, não só da cardiologia. Várias sociedades vêm tentando fazer isso, né? E assim, antigamente não se falava de menopausa. Sim. Eu acho que também esse movimento vem tabu, junto né? com a menopausa, Também, que a gente está começando a estudar mais a menopausa. E aí a gente precisa da cardio junto com a gineco para a gente fazer a reposição. A gente precisa ter uma prevenção cardiovascular para a gente entrar com os hormônios. E a gente precisa de uma investigação bem feita. E a gente sabe que a menopausa está chegando cada vez mais cedo na mulher. Com essa vida estressante que a gente leva, com essa alimentação ruim que a gente tá tendo, essa infância de alimentação ruim que nossa geração teve. Então, assim, a menopausa tá vindo mais cedo. E aí tá vindo as repercussões e hoje vasculares. Fala, né? Porque antigamente nossas avós achavam que é isso, estou envelhecendo, e tenho pronto, que sentir é natural e é isso e é aceitar e pronto. Hoje em dia não, a mulher com 55 às vezes tá no auge da carreira dela. Ela quer ter disposição, ela quer estar lá, tá cuidando dos filhos, tá com os filhos pequenos muitas vezes, né? Então, é o fim da vida reprodutiva e não da vida produtiva. E então, você tocou numa coisa aí, né? Falando da alimentação, que aí traz a gente para o lugar que é o beabá, que é estilo de vida, né? Que a gente precisa, principalmente das mulheres, que a gente percebe quanto se descuidam, né? Esse papel da mulher de ser quem cuida na família, de quem cuida do marido, de filho, muitas vezes deixa ela descuidada. Aí eu ouvi uma frase maravilhosa essa semana. Não é uma frase completa. Isso, ela não precisa de justificativa. Já ouvi isso também. E assim, e como é fácil a gente dizer
não pra gente, Sim. pra dizer sim pro próximo. Como é difícil a gente dizer não, eu vou pra academia. É uma coisa social, não, né? eu vou, que já eu tá vou me na cabeça alimentar da bem. gente. Normalização de que a mulher sofre mesmo e tá Tem que tudo aceitar certo. tudo de cabeça baixa. E é sempre servindo, né, a família, que é um prazer servir Sim. a família, mas não podemos Não nos pode ser só, deixar Até porque de a gente estar em precisa primeiro lugar. Você tá se bem cuidar, pra cuidar não do só outro, por a né? gente, mas pelo que a gente ama. Sim. Você quer estar bem para seu filho não ter trabalho com você, Uhum. né? É isso. Certo, Fique a Luana bem pra- Piovani, que essa semana disse que não aceita ser maltratada nem por um filho. Mas enfim. Como É eu tava isso. perguntando a Úrsula, que estilo de vó você quer ser? É. Como você quer se ver daqui a 10 anos? Exatamente. E aí, Úrsula, falando desse negócio do estilo de vida, quando a gente vai ver, se você for ver, novamente voltando para estudo, isso aí já tem comprovação, Já né? tem evidência. As mulheres, elas começam a deixar de fazer exercício mais cedo do que os homens. As mulheres na adolescência, elas já começam, além dessa sobrecarga psíquica, assim, a partir dos 7 anos, já começa a alteração de autoestima, a mulher já se sente inferior ao menino, à menina, Não né, de quer 7 estar em anos. determinados lugares. Ela começa a deixar de praticar atividade física. Muitas vezes em situações situações sociais mais difíceis. Sim. A menina começa a precisar ajudar em casa. Então, assim, enquanto o menino tem tempo para ir brincar de bola na rua, a menina tem que estar Tem que lavando ajudar a prato, mãe. tem que ajudar a mãe a varrer a casa. Você vai numa E não tem o escola... mesmo estímulo ao esporte também, né? As quadras estão cheias de meninos jogando. As meninas estão sentadinhas, muitas vezes conversando. Brincando de boneca, Se né? Exatamente. E mais uma vez a gente na vai para os cozinha de determinantes brinquedo de sociais, verdade. né? Mais uma vez a gente vai para os determinantes sociais, né? Exatamente. Porque esses tabus todos e essa cultura nossa levou a mulher para esse lugar, né? Não tem como falar de saúde sem falar de determinantes sociais e estilo de que vida. vai impactar ao longo dos anos, né? Mas aí a gente sair dessa cozinha, pra gente sair desse lugar, também deixa a gente numa posição que a gente nem saiu totalmente Sim. e nem tá totalmente... Acaba acumulando coisas. A gente acumula função. Aniversário, você vê, Estamos aniversário aprendendo. dos meninos é futebol. Jogo de, assim, tem uma fase, né? É. É um joguinho de futebol. Aniversário das meninas, às vezes, é dia de princesa. Vamos, Sim. que vai ter um não sei o que lá. Então, assim, esse estímulo ao esporte, a prática de esporte tem que começar maior desde cedo. nos homens mesmo. E puxando... Peraí que comecei a pensar nisso, esqueci o que eu ia perguntar. É assim Não, a conversa. Porque são muitas perguntas e aí acabei... Mas acho que vale a pena a gente lembrar que lembrei. mulher não sofre só de doença cardiovascular. Depois da Sim, menopausa, sim. que ela Não. precisa investigar antes, Sim, que ela sim. precisa ter esse E que acompanhamento. isso foi importantíssimo. A gente tem um termo que chama contínuo, né? Cardiovascular. Então, isso é um ciclo que a gente precisa cortar esse ciclo em algum lugar e a gente precisa ver onde é que ele começa. Para que a gente, desde cedo, já vá atuando em prevenção, né? O preparo para a menopausa começa durante a vida reprodutiva Sim. normal, né? Você vai chegar para a menopausa, se você não tiver um banco de músculo, que a gente fala, a gente sabe que tem uma perda muscular e perda óssea enorme a partir do climatério e da menopausa. 5 anos antes de entrar realmente na menopausa, você já tem Você perda já tem óssea. perda. Então, se você não estiver praticando exercício e tudo, claro que você pode, a qualquer momento, o exercício é bem-vindo. Então, mesmo Claro. que você comece a fazer tardio, é melhor do que quem nunca fez. Hoje é o Mas melhor dia, se você né? começar antes, isso, hoje é o melhor dia. Quanto melhor. Se você começar antes, você já tem aquela reserva muscular e óssea para poder enfrentar isso com mais tranquilidade. E essa coisa de hábito, a gente sabe, né, no consultório, como é difícil. É muito mais fácil dar uma pílula e a pessoa continuar ali na adesão do que mudar uma coisa que está acostumado. Só que a gente tem sempre que lembrar que mudança de hábito não é um evento. É um processo que a gente tem que ir ali, formiguinha, fazendo um pouquinho cada dia. É como a gente estava E falando. ter exemplos, né, Lúcio? Né? Criatório exemplo. tem que ser exemplo, E também a gente estava conversando antes, que é muito mais fácil a gente tomar melatonina para dormir do que fazer uma higiene do sono. Sim. Então, assim, é hábito, é cuidado, é a gente se policiar, evitar a luz branca quando chegar à noite, evitar ficar no celular. Ninguém está dizendo que é fácil. Não, e nem que a gente faz isso todo dia. A gente está sempre Pra gente tentando. também é difícil. A gente está sempre tentando. Mudança de hábito gente também é, não é ético, tenta mas a também gente não é. Sim, com e vai certeza. tentando, né? O conhecimento traz isso também, porque a gente vê acontecendo, né? Como eu disse, eu tenho pacientes hoje eu atendi um paciente no cirurgia, tinha 42 anos a menina.
Então, infartou, acho que já tem 2 anos só. Olha. Então, assim, com 40 anos já estava infartada. Então, é assim. E especificamente aí, quais eram, assim, os fatores de risco? Aconteceu isso? Ela fumava. Essa só fumava, mas não era hipertensa nem diabética. História familiar. Não lembro em relação ao uso, por exemplo, de anticoncepcional, de corticoide. Mas o tabagismo por si só é bem pesado enquanto o fator de risco, né? É bem importante. Imagina, né? 40 anos. Muito jovem. E a gente tem, às vezes, até mais jovem. Né? E como é que vocês abordam, assim, no consultório, então? Chega uma paciente aí de seus 40 anos, 50 anos, como é que vocês abordam essa prevenção, pensando, será que eu posso infartar um dia, ou ter um AVC, um derrame? Então, daqui a 10 anos, 15 anos, como é que vocês abordam isso? Porque é uma oportunidade, né, de quem está nos ouvindo, de ter acesso ao consultório de vocês, né, a experiência de vocês, como é que vocês orientam? Essa abordagem de fator de risco, acho que é o principal, né? Da gente, nessa anamnese, a Adélia falou bem, né? Que a pessoa não vai para o consultório para a gente pedir exame. O principal dali é a gente conhecer esse paciente. Geralmente elas já chegam com os exames, né? Conhecer. A gente já pediu, já mandou. Deu alteração aqui, quando chegam para mim, às vezes eles chegam, eu faço exame também, aí vai fazer exame e fala assim, eu olho, não tem pedido de médico nenhum. Você está fazendo esse exame por quê? Não, eu já quero adiantar. Olha, deixa eu lhe dizer, talvez você esteja retardando, porque o médico vai lhe dizer o que você precisa. Sabe o que você precisava desse exame? Então, a abordagem seria, basicamente, a gente ser preventivo em relação a esses fatores de risco, controlar açúcar. Tem uma campanha grande que fala assim, saiba seus números. Então, saber como é sua pressão, como é sua glicemia, como é seu colesterol, seu índice de massa corpórea, por mais que seja um valor bruto, assim, não tão mais grosseiro, né? Saber cintura, qual é a circunferência abdominal. Tudo isso vai fazer com que a gente faça um panorama, que aí é essa avaliação de risco, a estratificação, né? Vida, se pratica exercício, se não pratica, como é o sono, né? A gente fala hoje dos Life Essentials 8, da cardiologia, que é uma campanha da American Heart Association também, que fala disso, dos 8 essenciais para a saúde, né? A saúde cardiovascular. Vai aumentando, começou. A gente fala em 5. Já estão com 8. Não, mas esses próprios já fala em 9, pensando na saúde mental. Então, assim, sono, alimentação, vai sempre aumentando. Na verdade é isso. Qual é os 8? Conta aí os 8. Então, sono, atividade física, alimentação, controle da glicemia, controle do colesterol, pressão, alimentação, tabagismo, sono a gente já falou, estresse e espiritualidade. Espiritualidade ainda não entrou, seria o nome. Mas é isso. E que precisa, né? Como é importante. E eu acho que vale a pena bom ver também. esse olhar crescendo, né? Ampliando, assim. E muito é importante também, às vezes a gente fica numa expectativa de que eu fui pro cardiologista e aconteceu alguma coisa. A medicina é uma ciência de probabilidades. A gente está buscando diminuir o risco. Isso. E é isso que a gente faz no nosso dia a dia. Eu ia perguntar. Porque assim, muitas pacientes chegam para vocês como pré-operatório. Também. Sem sentir nada e chega lá e descobre. Sim. Às vezes uma avaliação pré-operatória a gente pode descobrir, né? Nem sempre, assim. E vão achando ruim quando a gente diz, não, tem que passar no carro. Mas vai atrasar a minha cirurgia. É isso aí mesmo. Hoje eu peguei uma para operar o ombro, aí com algumas arritmias e tudo, mas o problema, assim, a preocupação maior é porque vai atrasar a cirurgia, porque precisa pedir outro exame. E muitas vezes, nesse momento, é uma oportunidade que a gente vê. Aí na cardiologista, ela disse que vou ter que fazer mais um exame, vai atrasar. Mas assim, a gente não quer pedir exames também à toa, não. Também de forma nenhuma. Exames que às vezes, quando não são pedidos de forma E quantas vidas já foram salvas por causa de um pré-operatório de uma cirurgia letiva? Na verdade, o que é como entra de novo na história. A gente vai fazer a anamnese, vai depender do sintoma, vai depender dos fatores de risco, da idade da paciente, e aí sim a gente vai direcionar. Se precisa de um eletro, se precisa de um teste ergométrico, o que é que precisa para complementar aquela avaliação. E eu vejo assim que nós médicos, em todas as especialidades, não podemos perder a oportunidade de estar com o paciente lá e fazer essa prevenção que é de saúde, né? Então, muitas vezes, não está sentindo nada, mas na sua conversa você já percebe que tem hábitos ruins, que fuma. Muitas vezes o paciente chega, eu pergunto o que é que te trouxe aqui, pergunto se tem alguma doença, a pessoa obesa, não tenho nada não.
Veja, a obesidade. Então, a gente também tem esse papel educativo de educar, né? Que é fator de risco também, né? E hoje a gente tá vendo tanto as canetinhas emagrecedoras. Sim, de uma a forma, fórmula né? mágica, né? Assim, não Que- que... A gente tem indicação. claro que tem um Que papel tem indicação, importantíssimo. claro. Graças Mas é a só Deus uma que bengala. agora temos essa Surgiram. tecnologia para quem precisa. Quem precisa. Quem tem indicação. Mas, Quem tem indicação. mas é uma bengala para você chegar no lugar que você quer. Não vai ser uma coisa que você vai usar para o resto da vida, mas Então, você vai chegar auxiliar, no você tratamento Exato. completo, de um tratamento. para Não é você a chegar. pessoa chegar e simplesmente comprar de conta própria uma caneta e começar a se aplicar. Por isso que agora as receitas estão sendo controladas. Porque existe efeito colateral, em todo medicamento existe efeito colateral. Qualquer eu costumo coisa, dizer né? isso ao paciente, né? O que a gente vai pesar é o risco-benefício. Sim. Se o benefício daquele E tem remédio é contraindicação, melhor né? Sim. para o paciente, exatamente. Ele Existe pode essa estimular conduta. algum Nada tipo disso de pode câncer de tireoide. ser usado de Exatamente, forma a gente indiscriminada. Inclusive, algumas medicações têm mostrado, por exemplo, que a perda de peso é às custas de massa magra, que em determinada situação pode. Aí eu vi essa semana um post de um perfil de endócrinos que estavam num congresso lá nos Estados Unidos, que tem uma medicação para sair, não sei o que lá, Um nome complexo. Um MAB da vida, que ele Anticorpos vai monoclonais que bloquear a saem tudo, né? perda muscular e só vai tá perder vendo? gordura. Aí bota uma coisinha A aqui, bota medicina outra coisinha ali. avançando. Aí é É. muito Claro. melhor um comprimido São do que você ir pra ferramentas academia todo do que você ir dia. pra academia e fazer Mas são uma ferramentas realmente, eu acho São que o importantes. tratamento da São obesidade maravilhosas. vai Tem ter como tirar, é um divisor de é águas. multifatorial, Agora, né? como eu costumo pensar e explicar até para os pacientes, o ideal é que essas medicações fossem para o paciente que está pronto, que Sim. tem uma maturidade. Então, ele já entendeu que se eu não Que aquilo é um tiver a problema. mudança aqui, o reganho é quase certo. É um percentual muito alto de Primeiro reganho. que é uma medicação, não é simples canetinha. Sim, Exato. Se começar a história da canetinha, dá a entender que é uma coisinha né, que qualquer um pode usar. né? Exato. Então, se ele tiver a consciência, ele estiver pronto, né, resumindo aí todos esses números, mas resumindo em 4 pilares: alimentação, atividade física, cuidando do sono e cuidando da saúde mental. De repente ele está pronto, porque ele não está conseguindo perder peso, tem obesidade, que é um fator de risco aí para doença cardiovascular, e de repente ali pode ser uma ajuda realmente para perder o peso. Então ele vai ser um complemento de algo que está ali na tratamento base. Tá num cenário de bem feito. várias outras Então, coisas, tem que não ter é? essa consciência mesmo, né? Porque assim, ele vai melhorar o SOP, que é o ovário policístico, ele vai melhorar a dislipidemia, ele vai melhorar muitas coisas, mas tem que ser indicação. Senão daqui a pouco tem um reganho. Assim como a cirurgia bariátrica, né? Porque ela se equipara Sim, à medicação. sim. Agora chega a tirzepatida 90%. se equipara. O reganho de Mas peso pós é muito partir chega a grande. 90%. É muito Então, grande. se não houver mudança no estilo de vida, a gente Tem bate que de mudar novo na a tecla. Não tem mudança. Eu Não queria tem saber, segredo, né? Eu queria perguntar números agora em relação a diagnóstico de pressão alta, dados de valores que vocês, né, que a cardiologia estipula para colesterol, por exemplo, para glicemia, para deixar claro também que isso é uma dúvida. Às vezes, doutor, minha pressão tá ótima, 14 Não por se 9. acha hipertenso, Tá né? excelente, sempre assim, 14 por 9, tá E às vezes ótimo. um 12 por 8 pode ser alto, né? Não, em relação à pressão, houve um movimento mais recente por causa do Congresso Europeu, né, Adele, de cardiologia. Não mudou, na verdade, mas que trouxe uma nova terminologia, uma nova forma de olhar. Porque o que foi visto é que mesmo os indivíduos que estavam com 12 por 8, vamos dizer, que era uma meta que a gente falava, tinham mais risco do que os que estavam com a pressão mais baixa. Entra de novo a história do contínuo. Sim. Né? Não é um valor absoluto e mágico. Eu tô com 12 por 8, eu Isso tô bem, tá eu tô com resolvido, 121 por 81. Já eu não estou. tô. Já não tô. Existe um contínuo de risco que a gente vai observando. Então, se a pressão está tendendo a aumentar, né? Mesmo que, por exemplo, o paciente que faz alguns picos de pressão, e aí o mapa vem normal. Mas eu já digo Mas a ele, você tem já os tem que picos diminuir isolados, o sal, porque você já tem que se preparar. Pode ser que na próxima vez que a gente repita esse mapa, Já vai esteja. estar com Se você não hipertensão. controlar agora, já venha a ser Ou às hipertenso. vezes aquela paciente que passa o dia inteiro com a pressão boa. Só à noite ela tem os picos à noite.
E de repente é só um marido que ronca do lado, né? E aí o sono não é bom, né? E aí essa coisa que você falou, me atualize, veio com uma terminologia que se chama pressão elevada. Não é o hipertenso ainda, mas que já é, vamos dizer, intermediário. Exatamente, mas que fique claro para as pessoas que essas terminações, né? E tudo, para que ela serve? Por que a gente tem o pré-diabético? Tá mais atento, né? É para se atentar. É para aquele paciente parar e dizer, não é que eu não tenho nada. Olha, não tá tudo eu já tô bem. Aqui, minha glicemia já tá começando a subir, então eu preciso já ter esse olhar, esse controle, de ter um cuidado maior para esse olhar preventivo, para não esperar chegar a complicação, entendeu? Então, 130 de pressão sistólica, 90 de diastólica, sistólica é a máxima e diastólica é a mínima, já é considerado hipertensão. Então, não vai dizer que está normal. E, assim, com relação a isso, só que como a gente está falando de diferenças, né? Em relação a esses números, a gente ainda não tem diferença para o homem e para a mulher. Sim. São os mesmos valores de pressão, de glicemia, de colesterol, mulher ou homem, certo? O olhar que a gente tem que ter é esse olhar diferenciado para aquela mulher, como eu falei, que é diabética, que já tem um risco que é muito maior do que o homem. Que a mulher que infarta, ela tem um risco de morrer maior do que o do homem. Entendeu? Então ela tem que se cuidar mais. Entendi. E a glicemia, a gente tem essa parte, né, que a gente chama do pré-diabético, que ainda não é uma glicemia alta para se dizer que é diabético. Quem é essa glicemia alta? Acima de 126 no jejum, ou uma glicemia qualquer, em qualquer momento do dia, acima de 200 para cima. Mas essa condição intermediária aí, que é entre 100 e 126, já traz algum condição risco que já altera o metabolismo, né, do paciente. Muitas vezes já vem acompanhada com a famosa gordura no fígado, que é a esteatose hepática, que já se configura também um quadro sindrômico, né, que é a síndrome metabólica. E aí a gente já tem que estar atento também, né? Já existe, inclusive, se tem outros fatores de risco juntos, você já tratar o pré-diabetes também. Não, trata sempre, mas eu falo tratar com medicamento, né? E em relação ao colesterol, depende dos fatores de risco, né? É aquilo que eu falei. Na verdade, não existe um valor absoluto que a gente considera normal para qualquer um. Vai depender do seu fator de risco. Então, se o paciente tem um risco que é baixo, abaixo de 130 de LDL, agora se o paciente tem um risco que já é intermediário, aí a gente já quer que a meta de LDL seja abaixo de 100. Geralmente a gente se guia pelo LDL, que é o colesterol ruim, mas a gente também olha os outros. O HDL aumentado. Paciente que tem um HDL baixo é ruim, né? Entra no score. Então, quando a gente vai fazer aquele score que eu falei, o valor do HDL entra lá, pra gente ver se o paciente é de maior ou menor risco. E aquela paciente diz, mas eu faço atividade física, eu me alimento bem, mas meu colesterol é alto porque minha família tem colesterol alto. Pode ter, mas você precisa tratar. Isso que eu tô dizendo. Não é desculpa para não tratar, vai causar o mal do mesmo jeito. E você puxou essa coisa da atividade física, né? A gente, esses dias, foi hoje, alguém postou que um atleta, triatleta, infartou, tava com dor, chegou lá no final, só foi descobrir que infartou, depois foi na linha de chegada. E aí, a gente tem esse imaginário coletivo de que quem faz exercício físico, quem é atleta, está protegido. Não estamos. Isso é uma ciência de probabilidades. Então, a gente está tentando diminuir o nosso risco, a gente vai se cuidando todo dia com cada coisinha. É dormir melhor, é comer melhor, é fazer exercício, mas... Eu tranquila que eu fiz a minha parte, né? Mas não é só isso, assim, eu vou falar o que eu falo para os pacientes, né, no consultório. Nasceu, já corre risco de morrer. A aterosclerose já está ali. Só não ganha na loteria quem não joga. Se você nasceu, você já corre risco de morrer. E aí, o que é que, comparativamente com a loteria, que é esse contraponto que eu faço, agora, se você compra só um bilhete para loteria, se, por exemplo, você só é hipertenso, o seu risco de ganhar na loteria é menor. Mas pode ser que alguém que ganhe 4 bilhetes, compre 4 bilhetes e você só compre um e você ganhe na loteria. Então, você só hipertenso pode infartar. Mas qual é a chance maior de ganhar? É de quem comprou os 4 bilhetes. Quem é hipertenso, quem é diabético, quem fuma e quem é obeso. Então, se você junta esses fatores de risco... Não é nenhuma somatória. Eles têm uma interação específica, que é o que a gente fala dessa síndrome metabólica,
que gera um aumento exponencial do seu risco, entendeu? Então, é isso que você tem que estar atento. Infelizmente, a gente não tem... medicina não é uma ciência de certezas, é uma ciência de probabilidade. A gente trabalha com probabilidade, eu costumo dizer isso. Cada vez mais, hoje, a gente fala de decisão compartilhada com o paciente, né? Então, que é sensacional. E isso, o paciente tem que até saber... porque o paciente já vem sabendo, ele já botou no Google, ele já estudou, ele já chega com mais conhecimento. Não tem mais aquele que o médico determina e o paciente obedece. Não, hoje a gente já compartilha muito. É a gente modular um pouco essa coisa da informação e munir ele de informações de qualidade. Que ele também decida. E deixar que ele decida. Exatamente. Quando a gente fala, por exemplo, um tema que a gente vem falando muito do álcool, né? Hoje em dia, cada vez mais estudos vem mostrando que o álcool, em nenhuma dose, ele é seguro. Eu ia perguntar isso. Mas você pergunta, você bebeu? Eu bebi no São João, meu vinhozinho, tudo. Não só vinho, teve um dia que eu bebi uma caipirosca. Assumi o risco. Assumi o risco. Então, assim, porque eu sei que eu faço por onde em outros locais. Então, minha alimentação é adequada, eu não bebo sempre. Então, é isso. Então, eu estou munida da informação de que o álcool não é benéfico, mas naquele dia eu achei que valia a pena, pelo que eu estava vivendo naquele momento, tomar uma taça de vinho, pelo prazer de tomar uma taça de vinho, né? Então, assim, é um risco calculado. Então, o paciente de posse dessas informações, ele pode escolher, eu não quero beber nada, ou eu vou beber sabendo que essa coisa do álcool é meio polêmica em alguns lugares, né? Porque ainda, por isso. De fato, não existe, não existe dose segura para nada, nem para doenças, nem para o controle da pessoa. Fazia bem para o coração. Hoje não se pode prescrever álcool, né? Mas o que se vê é que para a socialização na nossa cultura ocidental, ele ainda é muito importante. Mas, de fato, do ponto de vista fisiológico, tem nenhuma quantidade que você pode... Talvez seja recomendado. Talvez chegue o dia que, por exemplo, do mesmo jeito hoje que eu não tenho coragem de botar um cigarro na boca, vai chegar o dia que eu não tenho coragem de colocar uma taça de álcool na boca, entendeu? Mas é isso que eu tô dizendo. É uma construção do conhecimento, né? E como você disse, culturalmente também, a gente se acostumar a sair e a fazer outras coisas que não necessariamente precisam estar associadas à bebida. Então a gente vai... E dividir essa responsabilidade, né? Eu tenho muito essa consciência no consultório de educar o paciente, como você falou, de saber os números, né? Então, o paciente que é diabético, quanto está sua hemoglobina glicada? Não sei não, mas você tem que saber. Quem mais tem que saber é você. Eu ou você que estou mais interessada. Então, esse papel de dividir a responsabilidade. Olha, você tem a consciência dos seus números. Quando a gente uma escolha sua trouxe os seus exames. Não são os meus exames, são os seus exames. Eu tenho falado muito isso, né? Da gente como médico, que é detentor, aspas, do conhecimento, municiar o paciente para ele ser protagonista da sua própria história e da sua saúde, exatamente. Então, ele precisa realmente saber o que está acontecendo, se apropriar das coisas. Tem muita gente que está aqui no podcast, então a gente está numa era aí de muita informação e tudo quanto é canto. Então, a gente precisa triar o que é informação de qualidade, o que é fake news, o que não é. E isso também é um papel nosso, né? Por isso que eu acho super importante. A Adélia, tem que falar mesmo. Vai pra rede social, tem que falar, porque tem um monte de gente aí falando besteira. É isso. Vamos ver que senão a gente não dá espaço para aquela história, né? O que nos preocupa é o silêncio dos bons, Exatamente. Hoje eu tô trazendo muito paciente, porque o consultório hoje foi cheio e a gente fica querendo lembrar das coisas. Aí o paciente disse... O esposo, não foi nem a paciente, né? A paciente ia precisar começar a tomar estatina. Aí o esposo trouxe, um doutor famoso da internet falou que o colesterol é a comida do coração. É o alimento do coração. Eu disse, peraí, não é bem assim. Aí a gente senta pra explicar. É por isso que as consultas têm que demorar, né? Você precisa explicar, o colesterol, ele forma a membrana da célula, os fosfolipídios são extremamente importantes. Ele forma os hormônios sexuais. Ninguém tá dizendo aqui exatamente. Mas o excesso... Mas não é assim. E existe o colesterol bom, o colesterol ruim. Isso, existem inúmeros estudos já batidos, revistos, que mostram que, para o caso da sua esposa, mostrei a ele o risco, mostrei a existência de placa de carótida, mostrei que as estatinas, nesse momento, são muito benéficas para ela, vão proteger ela de um risco de um infarto. É 100%? Não é. A estatina não tem efeito colateral? Tem efeito colateral. Todo medicamento tem efeito colateral. Tudo que a gente faz é pesando o risco-benefício. Então, nesse caso, para o caso da senhora, o risco de estar tomando estatina é infinitamente menor do benefício, igual às vacinas, né? Saiu recentemente um artigo falando que da importância da vacinação para a saúde cardiovascular. As vacinas são totalmente inócuas? Não.
Do mesmo jeito que as viroses não são. Nada Eu digo... e uma dipirona que você vai tomar pra ter uma reação. Existe um risco de miocardite com as vacinas, existe, mas é infinitamente menor do que o risco de quando você pega a própria doença. Então, eu tento explicar isso exatamente para o paciente, para ele poder... A gente já está caminhando aí pro finalzinho. É isso que eu ia dizer. E Úrsula falou, né, do paciente que ele estava fazendo. Então, assim, ele já vinha tendo sintomas antes da linha de chegada. Sim. É a importância da gente ouvir o nosso corpo. Acho que fica de recado é isso. A gente ouvir o nosso corpo, a gente prestar atenção no nosso corpo. E uma coisa reconhecer nossos limites. Vocês tinham falado, a gente tenta ultrapassar alguns limites à medida que vai treinando para aquilo. Pode, né? Mas assim, se chegou no seu limite, se você está com sintoma, então tá na hora de parar, né? E vamos procurar ajuda, né? É porque assim, hoje em dia também tem muito da cultura do mostrar com as redes sociais, né? O fazer para dizer que fez, que chegou lá, que ganhou a medalha. Então, a gente tem que retrazer de novo aquilo de voltar que a atividade física é para a saúde, não é para exposição só. Claro, acho ótimo que se expõe até para trazer como exemplo, né? Nossas médicas que são triatletas, né? Eu tento postar às vezes quando lembro, estou praticando yoga, estou na academia, estou fazendo o quê? Tento para poder trazer esse estímulo de que a gente também faz, de que é importante fazer. Mas e que não é fácil, mas a gente tá lá, tá tentando, não é fácil para ninguém. Né? Mas assim, eu tenho que acabar porque eu tenho que... Não, hoje eu tô doente, tô saindo de uma virose, não vou correr, não vou fazer atividade física, vou esperar me recuperar. Não ignore os sinais do seu corpo, né? Exatamente. Eu acho que isso é importante, a prevenção, né? Fica de recado também. A prevenção é o melhor remédio. Sim. Um último tema aí pra gente finalizar. Muitas mulheres que estão aí, né, antenadas, ouvindo aí os podcasts, já estão numa fase aí de menopausa ou na perimenopausa. O que é que muda na saúde cardiovascular, né, no coração da mulher que está aí nessa fase da menopausa? O que é que a gente tem que se preocupar? O que é que aumenta mais? O que é que muda, assim, efetivamente? Então, vamos para o estradiol, né? Com a queda dos hormônios femininos, do estradiol, né, que geralmente tem um efeito protetor na mulher, que é por isso que, assim, ao longo da vida reprodutiva, a mulher tinha um risco menor do que o homem. Por causa desse efeito protetor do estradiol, começam a haver algumas mudanças. Aumenta o depósito de gordura visceral, que é aquela gordura que aquele estômago alto, a barriga, né? Modifica um pouco aquele depósito ginecoide da mulher, que é mais típico de quadril. Começa a ser mais central, que é uma gordura mais prejudicial. Como o estradiol ele começa a cair, ele começa a precisar recrutar mais energia para aquele momento que vai ter da escassez. Né? Então, assim, ele começa a entender que tá faltando o estradiol, então eu preciso acumular gordura de alguma forma. Qual é a fórmula mais fácil? Gordura na barriga. E aí começa esse acúmulo, e a mulher começa a perceber realmente a mudança na forma do corpo. E aí começa a haver um aumento também de LDL, né? Uma mudança do perfil metabólico, uma chance maior de aumento de glicemia, né? Do colesterol ruim, do LDL também, que é ruim, da pressão. Então, assim, a partir desse momento, a mulher tem que estar atenta à saúde. E outra coisa que também chama muita atenção nessa fase de transição para a parte cardiovascular, a mulher começa a ter muito desejo de comer à noite, comer mais doce à noite. Mais carboidrato. Não, e vem uma sobreposição de fatores, porque vem insônia junto, porque geralmente a menopausa pode ser acompanhada de distúrbio do sono. Já sabe que o distúrbio do sono é um fator, né? Sintomas da menopausa. E altera isso, a mulher tem fogacho, e aí quer se compensar, às vezes, de alguma forma. Muitas vezes vem acompanhada da depressão. Sim. Tanto fisiologicamente, porque existem correlações de estrógeno com liberação de monoaminas, da serotonina, né? Tanto que as mulheres têm no pós-parto mesmo, a taxa mesmo de baby blues é altíssima, mais de 80% das mulheres que têm aquela depressãozinha leve no pós-parto. Né? Então, assim, existe toda uma relação do estrógeno com essas alterações, e aí começam a haver essas mudanças que aumentam o risco cardiovascular da mulher. Certo? A instabilidade, né, do vaso, ele evita que você forme placas no vaso. Né? Então, isso, que ele faz a estabilidade. O estradiol, ele tem esse papel, o estradiol normal da mulher, né? O que é para deixar claro, assim, que eu acho que vale a pena a gente ressaltar, porque eu vi essa semana uma postagem de um médico dizendo nesses termos que o implante de gestrinona, estradiol e alguma outra coisa lá protege contra o câncer de mama e protege contra o infarto.
E isso não é verdade. Inclusive, não há indicação de fazer reposição eu queria deixar bem claro. Por causa de risco cardiovascular. A terapia de reposição hormonal ela é bem-vinda, ela tem para seus, as mulheres seus sintomáticas, locais, o seu uso, né? Sim, suas indicações. Momento de uso, suas indicações, que era a palavra que eu estava procurando. E a janela para entrar. A janela de oportunidade é extremamente importante, dizer. né? Dos primeiros 10 anos. Porque então, depois disso, o custo-benefício não vale mais a pena. Não vale mais a pena. Existem alguns riscos menores que a gente vai, junto com o ginecologista, junto com o cardiologista, vai estar tateando, né? Mas, se a mulher tem sintoma, a reposição hormonal ela pode ser muito benéfica. Se a mulher não tem contraindicação, a reposição hormonal é bem-vinda. É isso que eu gosto de deixar claro. Porque parece assim, por exemplo, é contra, não é contra. Agora, não adianta a gente falar. Né? Por exemplo, quando bem indicado. Bem indicado. Tem seu valor. Muito valor. Mas não existe atualmente nenhuma indicação de aquela mulher está com colesterol alto, ela tem risco cardiovascular, vamos entrar com terapia de reposição, porque isso tem sido muito falado. Vamos entrar com terapia de reposição hormonal para ela melhorar de volta, porque não é bem assim que funciona a medicina. Esse caminho inverso nem sempre ocorre. E aí existem outros riscos de trombogênicos e de outros fatores que influenciam negativamente também. Então, assim, nada comprova que se você fizer a terapia de reposição hormonal, você vai diminuir seu risco cardiovascular, né? Pelo contrário. De repente pode até aumentar. Dependendo do seu caso. Algumas pacientes que já têm o trombo, que já têm a placa, na hora que você coloca o estradiol, que você tem uma vasodilatação, que o estradiol faz justamente isso. Ele mantém a vascularização, o fluxo de sangue para cérebro, para coração, para músculo. Exatamente. Então, se você já tem a placa já instalada, uma placa instável, né? Quem vai avaliar isso? O cardiologista. E aí, na hora que você faz a dilatação desse vaso, esse trombo pode soltar e aí fazer um infarto, fazer um AVC, que é muito pior. E lembrando então, que existem tipos diferentes, né, de via de administração da terapia de reposição hormonal. Que vai se adequar, né, um ao outro. Né, alguns casos transdérmico, somente de indicação local para via, né, transvaginal. Nós vamos ter ainda nosso episódio de menopausa. Ia ser um dos primeiros, mas ele vai vir na hora certa. O nosso interesse pessoal de perimenopausa. Exatamente. Não, agora só vem depois de outubro, quando eu fizer o curso de terapia de reposição. Que eu quero aprender na prática como é esse negócio. Lá, tá certíssimo. É isso que a gente eu recebo muita... O cardiologista vê, a gineco vê, o hemato recebe muito paciente que já teve trombose, eu tenho trombofilia, e agora, pode ou não pode? Então, para me aprofundar nisso aí, estarei fazendo muito também. Bem. Bom, gente, estamos terminando aqui o episódio de hoje. Tinha muito mais assunto para falar, mas, né, temos o tempo aí curto. Foi uma delícia a gente falar sobre esse tema. Então, temas, né, que envolvem aí coisas que a gente não fala tanto, que realmente é diferente a saúde feminina da masculina, tem muitas peculiaridades, a gente precisa aventar mais isso. Então, agradecer a presença de Adele, Cristine, cardio, Úrsula Burgos também, cardio. Eu e Carolzinha estamos felizes de estar aqui nesse episódio. Deixar um recado de que sigam a gente nas redes sociais, tanto no Instagram, tem os episódios completos no YouTube, no Spotify. E agora deixar uma mensagenzinha final aí de vocês, falem onde é que vocês atendem, a rede social de vocês, deixem aí o recadinho para as mulheres. E para os homens também, né? Eles recado para todos. A Adele falou do RIPOX. Cuidar das mulheres, exato. Precisa estar todo mundo nessa encampando aí essa todo luta. homem tem uma mãe, né? Sim, tem uma mãe, tem uma filha, tem uma mulher, enfim. Eu também quero agradecer, foi um papo maravilhoso, como disse Bruno. A gente ainda ficaria conversando muito, ainda mais por serem várias mulheres juntas. Mas foi sincero o nosso amor, eterno enquanto durou, mas chegou ao fim. Como boa baiana, tinha que trazer essa citação. Minha rede social, eu tô assim, sempre tentando compartilhar conhecimento. Eu fico sempre pensando, o que é que tá me mobilizando para estar nesse Instagram, nesse Facebook, o que é que tá me mobilizando? Lá, e é, de fato, essa necessidade, que acho que é o recado que eu quero deixar, da gente buscar conhecimento e a gente que tem algum acesso a mais, a gente médico, compartilhar isso. Perfeito. Compartilhar conhecimento realmente. A Adele também está ativíssima agora nas redes sociais. Tentando, é uma luta também, mas assim, cada vez que um paciente comenta, Adele, aquilo já me ajudou. É muito motivador. É muito gostoso. Então, assim, eu acho que a gente precisa estar presente mesmo, trazer esse conhecimento para os pacientes, já que a nossa
ideia é essa, de que o paciente que conhece aquilo, compartilhe e consiga usar aquilo como ferramenta para ele ser protagonista da sua gestão, da sua saúde, né? Qual é a sua rede social? E a sua também. Pode falar, Adele. O meu Instagram é o meu nome, @AdeleCristine. Como é que escreve Adele? E no final, doutora Adele Cristine. Eu estou à disposição, inclusive, para dúvidas sobre esse podcast e outras dúvidas que possam surgir, né? A gente sempre responde, tenta responder, nem sempre consegue responder na mesma hora. Mas até porque temos a higiene do sono. Exatamente. São muitas atribuições. A gente tenta priorizar tudo de forma, né, equilibrada os pratinhos, mas a gente vai respondendo aos poucos. Então, assim, fico à disposição também. É sempre um prazer para mim falar de saúde da mulher. Toda vez que quiserem a presença da gente aqui, a gente está à disposição. Falar de coração. De coração, de uma forma geral. E a minha rede é ursulaburgos.cardio. Também, como disse a Adele, estamos, assim, super disponíveis para um momento que der tempo, né, na nossa correria diária, responder questionamentos, ajudar. E é para isso que a gente está falando cada vez mais. Muito bom.